Bom dia, meus amados irmãos. Bem-vindos à nossa reunião de oração matinal. Hoje, dia 2 de janeiro de 2026, 7 horas da manhã em ponto. Graças a Deus por isso e pela tecnologia que nos proporciona essa boa oportunidade de comunhão, mesmo estando fixos em geografias e lugares diferentes aqui, né? Muito bom. Nós estamos aí desde ontem seguindo num bom propósito durante o mês de janeiro, de todas as manhãs, além de orar, meditarmos versículo a versículo do capítulo 15 do Evangelho de João, e hoje a gente segue nesse bom intento. Mas para a gente começar, quero trazer uma palavra de oração e, na sequência, alguns motivos que nós vamos orar no dia de hoje. Vamos orar, irmãos? Muito obrigado, Senhor, pela manhã de sexta-feira que está iniciando nas nossas vidas, Deus. Para alguns, iniciando exatamente agora, para outros, bem mais cedo. Eu penso que para outros, inclusive, bem mais cedo, pela madrugada. Alguns conseguiram dormir bem, outros não conseguiram dormir bem. Mas, independente dessa realidade, estamos aqui, Senhor, juntos, nesse contexto de comunhão em um contexto onde nós nos colocamos diante de Ti, nesse lugar de oração, Senhor. O que nos coloca, o que nos ajunta nessa manhã são as Tuas palavras, Jesus. A forma como foi nos dado, foi nos apresentado, que o lugar de oração é para aqueles que desejam, é para aqueles que querem, é para aqueles que estão disponíveis para se esticarem e poder ouvir a tua voz e derramar os corações e fazer conhecida diante de ti, ó Deus, as nossas petições. Por isso eu começo lembrando as palavras de Paulo em Filipenses capítulo 4, quando nós vamos sendo orientados e ensinados a não andar ansiosos por coisa alguma, Senhor. Que alívio, que gozo na alma, que libertação é encontrar a tua palavra nessa manhã no lugar de oração, nos lembrando para não andarmos ansiosos de coisa alguma, mas em tudo fazerem conhecidas diante de ti, ó Pai, o que está aqui no nosso coração e permitir que esse lugar de oração vá nos alinhando, como nós meditamos ontem, que a tua verdade, ó videira verdadeira, ela revele todas as mentiras, os enganos, os sofismas, e a gente se aproprie daquilo que é eterno, daquilo que realmente importa, Senhor. E isso naturalmente vai tendo bom efeito de dissolver a ansiedade. Por isso, nessa manhã, junto com os meus irmãos, humildemente eu te peço, vem sobre nós, Senhor, e cumpra em nós a palavra de Filipenses capítulo 4. Talvez alguns irmãos aqui tenham andado ansiosos já no dia 2 de janeiro, usando o símbolo do nosso calendário, que na verdade é só um símbolo. Talvez outros tenham se desafiado numa ausência total de controle concernente a esse sentimento que se configura em pensamentos, em mal-estar. Senhor, em nome de Jesus, aqui no lugar de oração, eu te peço, junto com os meus irmãos, que a tua presença ela neutralize essa ansiedade com a perspectiva da eternidade. Se tem algo, Senhor, que eu estou aprendendo na minha vida de forma tão preciosa, mas ainda há muito a conhecer, que pode neutralizar aos poucos a ansiedade, é a perspectiva da eternidade, Senhor. Na medida em que nós vamos deixando que essa eternidade mude a nossa maneira de pensar, gere uma metanoia, à medida que essa perspectiva de eternidade ajuste a ótica da nossa visão, a ansiedade ela vai deixando de coexistir, Deus.
porque muito da nossa ansiedade tem a ver com esse mundo, tem a ver com as nossas relações nessa terra, tem a ver com as questões que, sim, Deus, que são importantes, mas que vão ocupando outros lugares sem perceber, sem que percebamos dentro de nós. Por isso, humildemente eu te peço, Senhor, vem até nós e nos ajude a lidar com tudo isso. Por quem tu és, Senhor, pela perspectiva de vida abundante que emana de ti. Afinal, como diz em João 10:10, o Senhor dizendo: Eu vim para que vocês tenham vida e uma vida abundante. Então, Senhor, a partir de tudo isso, junto com os meus irmãos aqui, eu oro e te peço, Pai, ajude-nos a descobrir essa vida abundante tão preciosa, Deus, tão preciosa, que emana de ti. Reconhecemos também nessa manhã, com toda a nossa limitação, que não sabemos orar como convém. E te pedimos, Deus, ensina-nos mais uma vez, conduza-nos mais uma vez nesse tempo de oração, Deus. E pela fé nós te agradecemos por tudo que o Senhor vai fazer e falar nessa manhã conosco, no nome de Jesus. Amém. Amém, Pastor Sal. Amém, amados irmãos. Amém. Vamos seguir nas nossas orações temáticas, né, que vai contemplando todos nós que estamos aqui. Quero convidar o meu querido cunhado e agora ovelha, quem diria, hein, cunhado? Coisa boa, Pois amigo, é. Sirleizinho, bom dia, Sirleizinho. Bom dia, pastor. Coisa boa. Para você vai ser sempre Saulinho, pode ficar tranquilo, né? O Saulo, Saulinho é sempre, né? Eu tive minha adolescência toda com o Sirlei Júnior, então a gente tem muita história junto, mas tem muita história junto, né? Mas a despeito disso, Sirlei, tem uma, tem um versículo que é muito precioso, dentre muitos na palavra de Deus, mas esse em especial, como muitos princípios, é, faz-se necessário a gente revisitar com uma certa frequência, porque nós podemos nos esquecer disso com facilidade. Que versículo é esse, né? Está lá em Tiago, capítulo 1, salvo engano, versículo 6. Quando Tiago vai trazer uma equação ali da fé, o que que a fé vai produzindo, e aí em algum momento, Leizinho, ele vai falar que as nossas provações, elas vão produzir uma fé madura. Então nós vamos orar por uma fé madura, porque hoje nós vamos falar de poda, hoje nós vamos falar de desconforto, de dor, hoje nós vamos falar de como algumas questões das nossas vidas, ainda que elas não estejam, né, em harmonia com a nossa expectativa, muitas vezes elas são necessárias para aquilo que é o bom propósito divino. Vamos orar com você para que. Obrigado, Augusto. Versículo 4. Muito obrigado, Augusto. Vamos orar para que a gente alcance, como diz Tiago, essa fé madura, genuína, mesmo que isso nos custe ter que lidar com as provações, e vai nos custar isso. Uma coisa é a gente lidar com as provações consciente disso, outras coisas é lidar com as provações de uma maneira visceral, né, lidando com essas provações e ao mesmo tempo com os nossos sentimentos, aí fica muito pesado, muito complexo. Mas que o Senhor nos ajude nesse bom propósito. Vamos orar com você. Amém. Deus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Pai, pelo segundo dia, Senhor, desse novo ano que o Senhor nos deu. E a chance, ó Pai, de tentarmos ser aprovados, Senhor. Passarmos pelas provas, passarmos pelo teste, Senhor. E no Senhor a gente pode conseguir vencer, Senhor. E como diz em Tiago, ó Pai, que a nossa fé não seja um passo no escuro, não seja um pulo no abismo, como muitas pessoas falam, mas é colocar um pé de cada vez, sabendo que o Senhor vai dar a terra, Senhor, para a gente pisar. Conhecendo e sabendo que o Senhor é o Deus do universo e o Senhor não brinca com a gente. Mesmo que não seja fácil, mesmo que a gente não consiga enxergar os próximos passos, os próximos metros, ó Pai, o Senhor dá a luz para o caminho, como diz o Salmo 119 também, Senhor. Que a nossa fé seja madura, Senhor.
porque já passamos da fase de tomar leite, é hora de comer carne, é hora de mastigar, coisas difíceis muitas vezes de suportar, Senhor. Mas a gente sabendo que o Senhor é amor, o Senhor é paciente, o Senhor é longânimo, o seu amor é perfeito, Senhor. E por isso a gente pode ter essa fé no Senhor, ó Pai, que move montanhas, mesmo sendo tão pequenininha como um grão de mostarda, Senhor. E é tudo graças ao Senhor. É tudo pela sua glória, pelo seu poder. Nada é nosso, Pai, porque por nós a gente não consegue nem respirar. Que em nome de Jesus, como o Saulinho falou, Senhor, que nós possamos ter essa fé madura, Senhor, que é construída, que é regada, que é adubada, que é plantada dia a dia, de manhãzinha até a noite, Senhor. E que a gente suporte as pancadas, ó Pai, da palavra, as pancadas da vida, mas que isso venha produzir frutos, ó Pai, de uma fé madura, de uma fé com base sólida, que nada pode abalar, Senhor. No nome de Jesus é que eu oro, te agradecendo pela sua graça, ó Pai, que nos dá essa fé, que não vem de nós, ó Pai, vem só do Senhor. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Amém. Silezinho. Amém, amém, Sileizinho. Isso aí. Bom dia, Jefferson. Tá me ouvindo bem aí? Ou sim. Muito bom aí, bem convidativo o jeito que você tá, viu, companheiro? Vamos lá, Jefferson. Vou seguir com o Eu tô Tiago aqui. aqui, né? Com a carta de Tiago. Eu quero faço questão agora de ler os dois, três versículos aqui para a gente poder orientar essa oração. Diz o seguinte: nós oramos o versículo 4. O versículo 5 diz assim: Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem reprovações, e ela lhe será concedida. Peça, versículo 6, porém com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impedido ou impelido e agitado pelo vento. Nesse sentido, se tem algo, irmãos, que nós precisamos para existir nessa terra, para lidar com tudo aquilo que esse mundo caído e os desafios terrenos vão sendo apresentados a nós, para lidar inclusive com a nossa natureza que está lascada, para dizer o mínimo, viu? A minha natureza e a sua natureza, irmãos, eu vou te contar, não tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Por conta própria, não tem jeito. Mas numa perspectiva da eternidade do reino de Deus, se tem algo prático que nos ajuda a lidar com toda essa realidade em débito constante que nós temos, é a sabedoria, uma sabedoria divina, uma sabedoria que muitas vezes, como Paulo vai dizer, ela é insana numa perspectiva deste mundo e dessa cultura, porém ela é sã naquilo que é o reino. Então, se tem algo que nós precisamos mesmo, é de sabedoria, né? E a gente viu aqui com o Tiago que é possível a gente poder pedir a Deus, né? Naturalmente, você precisa só, como diz o mineiro, firmar o golpe, porque pedir sabedoria a Deus não quer dizer que você vai orientar a Deus como ele vai te dar sabedoria. Isso quer dizer que muitas vezes a maneira talvez mais curiosa de Deus nos dar sabedoria é, sim, nos permitir lidar com situações e circunstâncias bem complexas, para que dali emane a sabedoria. Enfim, vamos lá, meu querido Jefferson, vamos orar com você, o versículo 5 e 6 de Tiago, por favor. Amém, Senhor. É, você sabe, Pai, que muitas vezes, muitas, eu até perdi a conta das vezes em que eu duelei com com esse texto de Tiago, onde eu sempre pedi ao Senhor sabedoria e nunca julguei que conseguia alcançá-la. Mas o Senhor tem sido misericordioso para conosco e a gente continua pedindo, e continua vivendo, e continua caminhando, continua experimentando do Senhor no dia a dia, nas situações que o Senhor permite vir até nós.
E de alguma forma, Pai, o Senhor vai nos conduzindo por esse caminho, o Senhor vai nos dando maturidade, uns mais, outros menos, uns mais rápido, outros de forma mais lenta, mais paulatina, mais gota a gota. Mas o Senhor conhece a capacidade de cada um e a velocidade com que cada um tem para poder aprender, apreender e responder aos estímulos que o Senhor permite que cheguem até nós, as situações mais diversas e por muitas vezes adversas que nos acometem. Mas eu aqui, juntamente com os meus irmãos, mais uma vez, Pai, faço minhas, faço nossas as palavras de Tiago. Dá-nos sabedoria, Senhor. Diz a tua palavra que a sabedoria clama pelas ruas. E aquele que a ela der ouvidos alcançará tesouros inestimáveis. Dá-nos sabedoria, Pai. Nós pedimos ao Senhor. O Senhor é perfeitamente capaz de, com uma única palavra, nos tornar tão sábios quanto Salomão, que escreveu tantos provérbios, mas a sabedoria que eu acho que a gente mais precisa é a sabedoria de poder lidar com o nosso dia a dia, de poder orientar aqueles ao nosso redor, de poder olhar para situações e tomar a decisão certa. A sabedoria para poder ouvir o Senhor e obedecer, ouvir ao Senhor e encontrar, Pai, na tua voz direcionamento para a nossa vida. Dar-nos, Pai, coração sábio, coração que sabe discernir entre o bem e o mal, coração que sabe discernir entre a tua vontade, entre aquilo que o Senhor quer e o que o Senhor não quer, coração que sabe discernir como agradar ao Senhor, como orientar os nossos dias e os nossos passos na direção do eterno, na direção daquilo que vale a pena. Orienta a nossa vida, para nós somos carentes de orientação, como nós temos visto em João 15. Sem ti, Jesus, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então dá a nós, Pai, coração sábio e ajuda-nos a buscar a sabedoria. Tua palavra também diz que nós deveríamos buscar a sabedoria mais do que a prata, mais do que o ouro, comprá-la com tudo que a gente tiver, com tudo, todo tipo de recurso que a gente tiver, adquirir sabedoria. Dá-nos sabedoria, Pai, sobrenaturalmente, naturalmente, da forma como o Senhor quiser, no teu tempo, nos teus desígnios, na eternidade, da forma como o Senhor assim desejar. Trata com cada um de forma pessoal, porque o Senhor é um Deus pessoal. Então nos dá, Pai, a sabedoria que nós necessitamos para o dia de hoje. E esse é o dia que o Senhor fez. Enche o nosso coração de graça e derrama sobre cada um a sabedoria necessária para poder passar pelo dia de hoje, de forma, Pai, que nós não sejamos envergonhados pelo inimigo, nós possamos glorificar e honrar o nome do Senhor a cada momento das nossas vidas, nesse dia que se chama hoje. Muito obrigado pela tua presença, muito obrigado que o Senhor nos ouve. E assim nós te agradecemos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Jefferson. Amém. Amém, meu querido Jefferson. É isso aí. Vamos seguindo, irmãos. Ainda passando aqui pela carta de Tiago, deixa eu pegar um outro princípio para a gente orar. E aí eu quero pedir, por favor, o Genivaldo. Bom dia, Genivaldo. Tá me ouvindo bem aí? Perfeito. Bom demais. Genivaldo, preste atenção. Capítulo 4 agora. Dois versículos que eu quero ler aqui para a gente poder orar junto com você mais um princípio bíblico para as nossas vidas. Tiago vai dizer o seguinte: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde? Senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês. Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja, mas nada podem obter. Vivem a lutar e a fazer guerras. Vivem a lutar e fazer guerra. Se tem um desafio, meus caros irmãos, e é o que eu quero pedir para o Genivaldo orar agora, nós vamos falar bastante disso esse ano também, né?
são os nossos relacionamentos interpessoais. Ontem eu estava almoçando com, com a minha família aqui, e minha grande família, né? Assim, para além da minha casa. E aí, um membro da minha família, que está aí na igreja agora, ele pega e vai e foi contando. É o meu cunhado Júlio, é o marido da Adriana, né? E ele estava contando que no último discipulado de homens que nós tivemos, inclusive você estava lá, Genivaldo, depois daquele processamento nosso, Deus falou muito com ele sobre um colega dele de trabalho, o que que ele tinha que fazer ali. Ele estava tendo problema com esse colega de trabalho, e eles iam romper uma boa parceria de trabalho. E aí ele dizendo que com aquela palavra, o que foi ministrado, ele não usou essas expressões, mas para quem vai ouvindo e já está, né, com couro grosso, sabe que era Deus falando com ele, né? De que ele precisava ter um posicionamento diferente daquilo que ele estava sentindo. Porque ele estava sentindo em dizer o seguinte: não, você vai para lá, eu vou para cá, você some da minha frente. Entendeu? Você some da minha frente, você está só atrasando a minha vida. Mas depois da palavra, essa guerra cessou. Irmão, se tem uma coisa que nós vamos precisar muitas vezes por dia, é que essa palavra nos encontre para a gente lidar com os problemas de relacionamento que a gente tem. Pensa no problema de relacionamento mais complexo que você tem hoje. Estou pensando um aqui agora. Tem nome. E é gente. Pode pensar aí agora. Pra você ver que eu não estou mentindo. Pensa. Pensa no seu problema. Pensa um problema de relacionamento que você tem que resolver, que vai te custar muito sangue para resolver. Que você queria simplesmente matar. Aqui, ó, matar. Você mata. Matar seria mais fácil. Dar um tiro na cabeça, simbolicamente, seria mais fácil, né? Mas não é esse o caminho, irmãos. Não é esse. Porque esse caminho não resolve nada, como a gente viu aqui em Tiago. Então, Genivaldo, vamos orar para que o Senhor nos dê graça, com fé madura, com sabedoria, a lidar com os problemas de relacionamento que nós temos numa perspectiva divina, não numa perspectiva terrena, uma perspectiva que emana eternidade, que vai fazer muitas vezes que a gente sofra o dano, que a gente faça o caminho de volta, que a gente ande uma milha a mais, que a gente doe a capa, que a gente tenha que lidar com isso de frente, em nome de Jesus. Vamos orar com você. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por mais esse dia. Senhor, quero colocar diante do Senhor os nossos pedidos, Senhor, principalmente na área de relacionamento, Pai, com o próximo. Senhor, que nós tenhamos paciência, Senhor Deus, para com o outro, para o nosso amigo, para o nosso vizinho, seja lá para quem for, Senhor, que a gente estiver conversando, que a gente tenha mais empatia, Deus. Nos ensina, através do Espírito Santo, Senhor Deus, a nos guiar nesse caminho, ó Pai. Nesse caminho, o Senhor nos ensinou que é melhor dar do que receber. Então, ó Pai, nos ajude, Pai, a área que às vezes a gente acha invencível ou querendo ser mais do que o outro, Pai, e entra em conflitos à toa, por bobeira, por às vezes alguma palavra maldita, Senhor. Ô Senhor, nos ajude, porque só o Senhor pode intervir nas nossas relações humanas, Senhor Deus, porque a maioria das pessoas, Senhor, perde essa essência, e aí começa conflitos, começa guerra, começa desamor, começa desavença, começa a, 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 a não ter controle sobre si. E isso nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor desça com o Espírito Santo, molde os nossos corações, Senhor Deus. Se possível, troque o coração de pedra pelo coração de carne, que bata em essência com o Espírito Santo, ó Deus, para que possamos chegar melhor ao Senhor, ó Deus, porque nós somos falhos. Aqui na terra nós somos pecadores, ó Deus, porque o DNA já está presente em nossa carne, Pai, desde o passado. Mas o Senhor é o Deus Altíssimo, o Senhor é o Deus de curas, o Senhor é o Deus que traz a revelação correta, Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus. Nos ajude, Pai,
nos ajude a atravessar mais esse ano que se iniciou, Pai, debaixo da Tua presença e dê discernimento aos nossos irmãos também, Senhor Deus. Não só os David, mas também estendendo para todos aqueles, Pai, que por encontrar um dia com a gente, que tenha empatia, que tenha amor no coração um pelo outro, que não deixe, Pai, de esquecer a essência do Senhor, porque o que o Senhor fazia dentro de um conflito, o Senhor pregava uma parábola para que cessasse, Senhor. O Senhor matava ali, como se diz, a cobra e mostrava o pau ali na hora. A pessoa ficava ali sem jeito e ia saindo um para cada lado, sem, sem briga, sem nada, porque via que estava todo mundo errado, Senhor Deus. Ensina-nos, ó Pai, a andar nessa trilha, nesse caminho com o Senhor, Pai. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém, Genivaldo. Isso aí, tudo bom. Querido Tiagão, bom dia. Tá me ouvindo bem aí, Tiagão? Bom dia, sim. Muito bom. Vamos ter a sua autoridade como missionária agora orando conosco Amém. por algo que Deus confiou a nós aqui em Uberlândia, né? A gente cumprindo a grande comissão que envolve, a partir das palavras de Jesus, né, Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, né? Você está lá nos confins da terra, né? Quase que literalmente, que tem uma cidadezinha, um lugarzinho na Espanha que tem esse nome, né, Tiago? Ali na sua região, né? Me lembro. Ministério. Isso. Me lembro de quando fui lá ouvir sobre isso. Mas aqui, onde nós estamos, o Senhor tem confiado a nós, famílias, crianças, Amém. né? Glória a Viúvas Deus. de maridos vivos que expressam muito a realidade do outro lado da rodovia. Isso acontece aos sábados em especial, que é o sábado luz. Então nós vamos orar agora especificamente por isso, né? Para que o Senhor continue nos dando nesse ano ousadia e intrepidez para seguir nesse propósito, que a gente com fidelidade possa expressar esse reino de Deus, naquilo que Deus confiou a nós, que a gente não seja negligente em todos os sentidos, da área financeira até os voluntários, até a programação, até aquilo que está sendo proposto a fazer, em especial na vida da Bruna e da Rafaela, que graças a Deus nos lideram nisso, tá bom? Vamos orar com você por isso, por favor, Tiago. Amém. Vamos. Senhor Jesus, que bom, Deus, podermos juntos aqui começarmos um dia em comunhão, em oração, sobretudo com a presença do Senhor, Deus. E te pedindo, Deus, como filhos, te pedindo a tua proteção, a tua provisão sobre nós e o teu direcionamento, Deus. Te agradecemos pelo Sábado Luz, Deus, por esse projeto que nasceu no seu coração e através da vida aqui e de algumas pessoas em especiais, conseguimos colocar em prática, desenvolver, Deus, que maravilha. Entre elas a Bruninha e a Rafa, Deus. Te peço que o Senhor ponha força, sabedoria, ousadia, intrepidez, como o Saulo falou, Deus. E permanecer no Senhor, resiliência em trabalhar com tudo. Ontem mesmo eu passei o dia com a Rafa e falando sobre isso, né? Como é difícil permanecer, a resiliência de estica para cá, encolhe para cá, de o fulano pode, o fulano não pode, de uma viúva, de uma criança, de um arroxo financeiro, de um momento, Senhor, ajude elas e os demais que estão nisso, e que o seu nome seja engrandecido, Deus. Que as crianças, os pais venham realmente escutar o seu nome, entender quem é o Senhor, entregar suas vidas, Deus, ao Senhor. Que através de um alimento, através de uma palavra, eles tenham um reconhecimento de que tudo é para o Senhor e por o Senhor. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa aumentar o campo de atuação, Deus. Que não seja só nos bairros vizinhos, Uberlândia, que seja em outros lugares. Nos fale, Deus. Nos direciona a respeito disso, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Levanta mais pessoas dentro da igreja ou fora da igreja, com outras
comunidades locais a trabalhar nesse projeto, Deus. Que esse projeto permaneça para a honra e glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Amém, Tiagão. Amém, Tiagão. Amém. Amém, irmãos. Nós Amém. vamos ter uma última oração para quem não esteve ontem, está vindo hoje. Durante o mês de janeiro, de forma coletiva, nós não estaremos orando pelos enfermos, como era de costume, né? A lista sendo dada aí, você deve e pode fazer isso de forma individual. Mas durante o mês de janeiro, nessa última oração que precede aí a meditação, nós vamos orar pelo Brasil. Então, todos pelo Brasil em um minuto, né? Esse é o nome da oração. Então, você pode, se você quiser, liberar o seu microfone agora, nós vamos levantar um clamor, porque os motivos e as situações são muitas, são inúmeras. Então, nada melhor do que um clamor genuíno durante um minuto, né? Você não precisa gritar, como a gente já falou, pode falar de forma normal, mas com o seu microfone aberto, nesse bom burburinho, nós vamos clamar pelo Brasil, em especial nesse ano de eleições, tá bom? E eu termino com uma oração depois de um minuto. Vamos lá, irmãos. Amém. Obrigado, Senhor, porque nós somos Aleluia, Deus, a graça, nosso Deus, querido. Pelo Deus, nosso Bom esse Pai, fervoroso. nós temos certamente. agradecer por a tua como é bom Obrigado, presença, Jesus, pela nossa nação. Pai, Senhor, onde Obrigado que tem especificamente sempre no para dia todas de as hoje, Deus, propósitos, eleições confiamos, ó que Deus, vida não diversa. serão esse ano. Misericórdia, Senhor, eu te peço Bendito é o que seu filho, Deus. o Senhor nos dê sabedoria. E Em nome do pedimos, Senhor, Senhor, nesse momento, colocar o o Brasil mundo, ó Senhor, te entregar, aquele Jesus. que vem do Senhor, política, Pai, eu te que o peço, Senhor Senhor, faça a sua sabedoria vontade, Deus. para fazer ações nesse momento Obrigado, Senhor, que pela permite que a verdade do Obrigado que o Senhor saia dá qual de novo da e cuide do nosso país, nossa Senhor. nação Precisa brasileira. tanto do Senhor. Em nome de Nossas Jesus, famílias, Deus, a educação que tem sido dada para as crianças nas escolas. Jesus, Deus, intercede, nos ajuda, Deus, em nome de Jesus. Obrigado, em Senhor. nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. cada um Amém. dessa autoridade, Pai. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai. Mais uma vez, pelo bom privilégio, olhando para aquilo que é o Brasil, de sermos brasileiros, porque o Senhor nos plantou aqui, o Senhor nos fez nascermos aqui, Senhor. Obrigado por isso. Obrigado, Pai, por toda a riqueza que existe na nossa nação, que é possível ver a expressão do Senhor nisso, em toda a diversidade que há ao nosso redor. Mas especificamente na oração de hoje, nesse clamor, eu quero já trazer o tema das eleições para essa oração, Senhor, especificamente sobre o papel da igreja. Senhor, em nome de Jesus, eu oro como pastor de uma pequena igreja que o Senhor me colocou, pedindo, tem misericórdia de nós como igreja, para que durante esse período sejamos sal e luz. Livra-nos de qualquer tipo de atitude, de fala, de postura, seja de ativo, de forma ativa, ou seja com negligência, de sermos uma expressão de morte, uma expressão que não revela o reino de Deus. Senhor, mais do que nunca, que no momento desses a igreja ela entenda a sua expressão de contracultura, a forma como nós existimos para fazer a diferença, porque somos do Senhor. Então, Pai, ajude-nos a sermos aprovados nessa tarefa como igreja nas eleições, independente de resultados, Senhor, independente de qualquer coisa. Me interessa como pastor, como cristão, como alguém que lê a Bíblia, entende o que é o reino de Deus, ser sal e luz e fazer a diferença nesse ano. Eu te peço junto com os meus irmãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, amados irmãos. Amém. 7h34, vamos para um tempo de meditação. Evangelho de João, capítulo 15, hoje, versículo 2, diz o seguinte: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto
ainda. Só até aqui. Nós temos no versículo 2 a continuação daquilo que é apresentado no 1, né? E nós falamos disso ontem, a videira verdadeira, o agricultor, o lavrador como pai, né? Falamos de verdade e relacionamento ontem, mas na sequência nós vamos ter já uma dinâmica muito prática de como é que isso vai funcionando a partir da videira e do agricultor, a partir da verdade do pai. Num primeiro momento, no versículo 2, nós temos de forma extremamente clara que se o ramo que estava conectado à videira, e aí eu vou jogar o verbo no passado, estava, porque se ele é ramo, ele só é ramo porque estava e veio da videira verdadeira, né? Mas se ele se desconecta, e aí eu moro num sítio e vejo isso constantemente ao meu redor, né? Naturalmente ele morre, ele fica seco. E nós vamos falar disso em algum outro momento, porque essa primeira parte que nós lemos aqui, né? Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Ele não dá fruto porque ele está muitas vezes desprovido de uma conexão com aquilo que produz vida, com aquilo que gera seiva, com aquilo que pode proporcionar a produção de frutos. Então ele está seco, ele está com ausência de vida, ele está morto, né? E aí nós vamos revisitar isso depois num dos versículos aqui para frente, que nós vamos falar de pecado e das nossas escolhas em não estarmos conectados à videira. Naturalmente nós já vamos nos colocando fora dessa relação, né? E aí não tem outro propósito prático a não ser, seja, nós nos jogamos fora, né? O agricultor só vem e termina o serviço. A atitude de não escolher a ele, de estar distante dele, é nossa, e nós vamos falar disso em outro momento. Mas eu quero pegar aqui a segunda parte do versículo 2, que é extremamente convidativo e de longe nós não vamos esgotar, mas nós podemos já alcançar algum princípio aqui bem prático para nós, que envolve a poda, né? Que envolve essa ação intencional por parte do agricultor que está comprometido numa relação de cuidado, de zelo com essa videira e com seus ramos. Primeira coisa que eu e você precisamos entender quando a gente fala de poda, irmãos, não é de dor, não é de ausência. Preste atenção nisso. Porque se você começa a pensar a poda, a tesoura, como dor, como ausência, como tirar, como cortar, né? Naturalmente, no caminho você pode ter uma crise de fé, inclusive. Antes de você pensar esse aspecto, eu quero que você entenda uma coisa. Pensando o versículo 1, a verdade e a relação. A poda, ela é precedida por uma intenção de cuidado, de zelo, por uma capacidade que o agricultor, um domínio que esse agricultor tem, que nesse caso o agricultor é o pai, é o próprio Deus na minha vida e na sua, de nos enxergar para além daquele momento, daquela circunstância, numa perspectiva eterna, inclusive. Esse zelo, esse cuidado, esse princípio, aí sim, vai se manifestar de forma prática numa ação dele em circunstâncias da minha vida e da sua vida no dia a dia, que serão resultantes de cortes, resultantes de rupturas necessárias para o nosso bom propósito. Quando eu digo nosso bom propósito, porque ele inseriu o bom propósito em nós, o propósito divino que já foi lançado na minha vida e na sua. Então, quando eu penso em poda, eu começo falando de cuidado, de zelo, de compromisso desse agricultor, desse pai, desse Deus de amor com a minha vida e com a sua. Eu, naturalmente, alcanço o corte, a ruptura, e aí, na sequência, a gente poderia ter um leque enorme de opções para pensar isso com temas específicos. Existem inúmeras temáticas da vida cristã
que envolve a nossa vida diária, que nos ajuda de forma até didática, assim, de forma mais clara, né, a compreender melhor esse movimento de Deus nas nossas rotinas. Mas eu quero eleger uma aqui para a gente poder contemplar isso. E aí, eu quero que você pense um pouco na palavra expectativa, que é uma excelente expressão para o dia 2 de janeiro de 2026. É uma excelente expressão humana que vai, quando eu digo excelente, ela é muito clara e evidente para a gente poder reconhecer esse momento, esse dia, né, no mês de janeiro, que nos ocupa hoje. A famosa projeção ou os planos, né, descritos, os desejos que vão se manifestando, né, em itens que queremos para as nossas vidas, e diga-se de passagem, todos ou a maioria aqui muito bem intencionados, né? A expectativa, guarde isso, a expectativa que humanamente nós vamos construindo, desenvolvendo para orientar as nossas vidas. Expectativa que nós vamos construindo e desenvolvendo para orientar as nossas vidas. Via de regra, essas expectativas vão trazer por si só, né, o desejo de crescimento, um elemento que fala de conforto, de segurança, que até então não é pecado, tá, irmãos? Ainda que a gente vá pensando, né, o espectro dessa palavra segurança e conforto, você está me ouvindo falar disso há algum tempo, mas vou partir do marco zero dessa palavra. Não, não estamos falando de pecado, não. Estamos falando daquilo que é do humano. Expectativa de paz, de sossego. Mas se tem algo que talvez as nossas expectativas estão embebidas dessa palavra boa, palavra mineira, sossego, né? Expectativa de sossego, de segurança, de um conforto, expectativa de saúde, até via de regra, quer dizer, não é nem aquela saúde performática, mas uma saúde favorável. Inclusive, a gente costura bem essas nossas expectativas, né, irmãos? Isso é próprio da natureza humana, em correlacionar com servir ao Senhor, expectativa de que eu tenha isso para que eu responda, né? É, ontem, conversando com um amigo, com um bom amigo, a gente estava brincando um pouco com o prêmio da Mega Sena, da virada de R$ 1 bilhão. Um pouco mais, não era só 1 bilhão, tinha um pouquinho a mais, né? Coitado das máquinas da Mega Sena, elas entraram em pane. As máquinas da Mega Sena literalmente entraram em pane diante de tanta expectativa de brasileiros em ganhar R$ 1 bilhão. O sorteio não aconteceu no dia 31, teve que acontecer no dia 1º, né? A Caixa Econômica Federal lançou uma nota com um pedido de desculpa e retratação de por quê, né, isso não aconteceu. A máquina não estava preparada para tantas expectativas de R$ 1 bilhão. Ah, irmãos, a nossa natureza, a minha natureza e a sua natureza, quando o raio da palavra expectativa impera, ela fica desgovernada. A minha natureza, pelo menos, fica. E aí nós vamos lendo a palavra de Deus e entendendo mais do reino, e vamos ter a desafiadora surpresa de reconhecer que não, o reino de Deus não se orienta pelas nossas expectativas. Eu vou repetir, irmãos. O reino de Deus não se orienta pelas nossas expectativas. O reino de Deus, ele se dá a partir de uma perspectiva de eternidade. É isso. E é simples assim. E se eu e você, de forma sincera, nós oramos por fé hoje, nós oramos, irmãos, por sabedoria,
Nós oramos pelos nossos relacionamentos e outras coisas mais. Se eu e você, nós não somos esse galho seco, que é a primeira parte do versículo. Somos esses galhos ligados à videira. Estamos conectados a Ele, queremos mais da presença dEle. Preste atenção, e eu estou falando isso para mim em primeiro lugar. O agricultor vai, precedido por uma relação de cuidado e zelo em amor, se necessário, cortar, trazer ruptura para muitas das nossas expectativas, para que a gente possa, podados nelas, encontrar uma perspectiva de eternidade. Sabe qual é o principal veneno das minhas expectativas? E elas são muitas, meus irmãos. Como um homem de 42 anos, pai de 3 filhos, com toda a minha realidade, eu tenho muitas expectativas povoando e fermentando a minha vida. Sabe qual é o problema delas? E aí eu quero te convidar a projetar isso na sua. Não joga a bola pro outro, não, companheiro. Joga para você mesmo. Sabe qual é o problema? As nossas expectativas são um veneno, muitas vezes, para comprometer uma perspectiva daquilo que é eterno. Vamos padecendo nelas. Elas nos atrofiam, irmãos. Elas vão comprometer a gente a produzir frutos. Que as nossas expectativas, elas são, via de regra, mesmo que de forma velada, em si mesmadas. Elas terminam em nós mesmos, ainda que a gente pense, consiga construir um roteiro, e aí vou voltar na conversa com esse meu amigo ontem, gente boa demais. A gente vai, não, se a gente ganhar R$ 1 bilhão, nós vamos asfaltar, não, não vamos asfaltar, não, vamos fazer um viaduto na rodovia, e asfaltar da rodovia até a VIT. Não, vamos construir um prédio lá de 10 andares. Irmãos, viaduto. E a gente ficou rindo, porque a gente já sabia da resposta. Foi só uma piada que a gente falou um para um outro para a gente ficar rindo depois. Porque nós terminamos esse papo dizendo assim, mas não é assim que funciona o reino de Deus. Não é com mega sena de R$ 1 bilhão, meus irmãos. E não é mesmo. Porque a mega sena com R$ 1 bilhão, ela vai nos matar completamente. Porque a nossa natureza não suporta isso. Isso não tem a ver com perspectiva de eternidade. Isso tem a ver com expectativa do que é terreno. Sabe a melhor forma de eu e você iniciarmos o dia 2 de janeiro de 2026? Zera as suas expectativas, irmãos. Zera. Eu estava orando isso, você não dormi bem essa noite. Enfim, esse é um outro assunto. Mas fui orar cedo e pensando nessas minhas expectativas e já preparando para esse momento, saiba você que primeiro corta na minha carne, e eu espero que seja assim até eu morrer. Deixa cortar na minha carne primeiro, para que as minhas palavras minimamente tenham autoridade para falar com você, porque não vem de mim, vem dele. Zera suas expectativas. Questões que eu preciso resolver, questões que têm que acontecer, questões que eu imagino. Zera, zera tudo para que se inaugure uma perspectiva daquilo que é eterno. Irmãos, isso é libertador. A poda, a forma, e aí na nossa versão NAA, né, que tem o mesmo sentido no original, tá bom? Fala que ele limpa. Deixa o Senhor limpar suas expectativas. Quer começar bem? Fiquei feliz, ó. Chegamos a ter 46 pessoas aqui hoje. Vamos descobrindo aos poucos o lugar de oração. Zera as suas expectativas. Deixe que ele limpe. Deixa que ele limpe. E se preciso for, irmãos, pela relação de cuidado e zelo em amor que ele tem por você, ele vai frustrar grande parte dessas expectativas. Ele vai. Ele vai, porque tudo vem dele. Você pode querer fazer plano, você pode criar equação, você pode ser um mega investidor, você pode, como a gente já viu tantas histórias por aí, inclusive próximas a nós, você pode desejar, sonhar, projetar, investir,
calcular, faz tudo isso e suporte ver ele frustrando. E não é porque ele é sádico, não. Essa palavra sadismo, traduzindo de forma no popularzão para nós, é aquele que tem prazer no mal. Deus não tem prazer no mal, não, irmão. Ele não é sádico. Então já tira isso de cena. Ele é pai. Ele é verdade. Em amor, ele vai vir com cuidado e zelo, cortando, trazendo ruptura para aquilo que é necessário. Por isso, termino com palavras de Jesus. Vamos voltar no sossego? O sossego que eu queria. Eu queria sossego. Não sei você, irmão, mas eu queria um sossego. Se tem alguma coisa que atravessou as minhas expectativas, quando eu fui gerando elas naturalmente, foi a expressão sossego, como um bom mineiro. Aí você encontra Jesus dizendo assim: Você pensa que eu vim trazer paz ao mundo? Sossego ao mundo? Eu não vim trazer sossego ao mundo. Eu não vim trazer paz. Eu vim trazer um desassossego, colocando uns contra os outros. Não uma perspectiva de brigas e rixas, como a gente orou com o Genivaldo, tentando imunizar nosso coração disso. Mas uma perspectiva pedagógica mesmo, daquilo que o desassossego ocupa no reino de Deus. Para que a gente então vá alcançando uma perspectiva divina, eterna, perene, irmãos. Que aí sim, preste atenção, aí sim o fruto é gerado. Aí nasce fruto. O adubo e a forma, assim, natural que vai impulsionar o fruto é uma perspectiva do eterno e divina. Expectativa humana não produz fruto. Pelo contrário, ele atrofia o galho. Ele compromete aquilo que pode ser produzido na minha vida e na sua. Amém, amados irmãos? Deus te abençoe. Amanhã é sábado, dia 3, e nós estaremos aqui, se Deus quiser, às 7 horas da manhã, para seguir orando e meditando no versículo 3. E assim no domingo, dia 4, 5 e seguindo de forma incessante. Deus te abençoe. Vai na paz. Beijão. Tchau.